O roteiro, então, ele tem essa capacidade, né? Não só de guiar o apresentador em si, a tua fala, mas também os teus slides. Porque através de um roteiro bem definido, eu consigo, assim, estabelecer bons slides, né? Eu vou saber o que eu vou apresentar, o que eu vou colocar para reforçar as minhas argumentações, que uma apresentação ela não se faz só de imagem, né? Se faz também com a fala do apresentador. É muito importante que ela seja essa sustentação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje é como criar um roteiro impactante para a sua apresentação. Vamos conversar um pouquinho sobre como construir um roteiro que realmente fisga, que pega a tua audiência e faz com que ela te acompanhe durante toda a tua apresentação, tá certo? Mas antes da gente começar esse papo hoje sobre o roteiro, como fisgar a audiência e tal, eu queria colocar aqui para você, para que você não deixe a oportunidade passar de já dar o seu like aqui nesse vídeo, né, nesse episódio de Segredos.ppt. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa, claro, o sininho para você receber todas as notificações de quando saírem novos episódios, novos vídeos que eu estou disponibilizando aqui sempre sobre apresentações impactantes e criativas. Não deixa também de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, logo abaixo aqui, tá bom? Bom, então vamos entrar hoje no nosso tema. Primeiro, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho por que o roteiro importa, né? Por que ele é tão importante em uma apresentação? Tem muita gente que nem pensa muito num roteiro. O que é um roteiro? O roteiro é como um guia, né? Uma espécie de estrutura básica que você tem não só em apresentações, mas em praticamente todos os tipos de produção audiovisual, seja, né, no teatro, no rádio, na televisão, nas séries, nos filmes, em todo lugar tem um roteiro que praticamente a ideia é levar o teu público de um início, né, de algum lugar até algum outro e que ele, né, tenha aí alguma experiência, né, aprenda alguma coisa, ou saiba, ou se divirta. No nosso caso, o roteiro ele é essa estrutura que vai levar a tua audiência, né, de um ponto A, onde ela, digamos assim, não sabe, não conhece do tema, ou conhece de alguma forma, que ainda não do jeito que você vai apresentar sobre o seu tema na tua apresentação, até um ponto B, onde ela vai, né, concordar com aquela tua ideia, ou então você vai persuadi-los, né, a tomar alguma ação, seja o que for, aí já é a questão de objetivo que a gente já falou em outro episódio aqui de Segredos.ppt, tá certo? E o roteiro, por que ele é tão importante? Primeiro, ele tem essa função, né, de levar quem está nos assistindo de um ponto ao outro, né? E para nós que estamos planejando uma apresentação, é super importante saber de onde a gente sai e para onde nós vamos, né? E é claro que quando a gente tem um objetivo, a gente, na apresentação, a gente tem esse, digamos assim, sabe aonde quer ir, e é por isso é importante. A gente já falou aqui sobre o objetivo, mas eu preciso saber de onde eu vou, para onde eu quero, e aí eu tenho que saber, né? É como aquela história de fazer uma viagem, né? Você vai fazer um roteiro de viagem, então para sair de um ponto A até um ponto B, eu vou, por exemplo, se eu for sair daqui de Brasília e vou até, sei lá, vou até Caldas Novas, que é um destino muito comum aqui em Brasília, eu vou ter que passar por, né? Posso ter vários roteiros, posso passar por Goiânia, posso passar por Lusiânia. Então eu vou construindo o meu roteiro nesse sentido, né? Para saber qual é o caminho que a minha argumentação vai tirar o meu público do ponto A para um ponto B. O roteiro é meio que como uma alma, né, de uma apresentação, né? Ele dá esse norte para que a tua apresentação, ele te dá essa capacidade, né, de entender qual é o caminho que a tua audiência vai fazer e por onde você vai guiar, né? E não só a tua fala. O roteiro, então, ele tem essa capacidade, né, não só de guiar o apresentador em si, a tua fala, mas também os teus slides. Porque através de um roteiro bem definido, eu consigo, assim, estabelecer bons slides, né? Eu vou saber o que eu vou apresentar, o que eu vou colocar para reforçar as minhas argumentações, né? Claro,
que uma apresentação ela não se faz só de imagem, ela se faz também com a fala do apresentador. É muito importante que ela seja essa sustentação. Então, eu tendo um roteiro mínimo que seja, eu consigo ir, né, caminhando junto. Então, eu tenho uma estrutura onde eu posso seguir. Não adianta a gente ter ótimos slides, né? Ter slides incríveis, muito criativos e tal, sendo que eles não colaboram com o roteiro, né? Ou não tem conteúdo, não acrescentam aquilo que a gente está tratando, né? Nessa jornada, que nada mais era. A gente falou que sai de um ponto A para um ponto B, é uma jornada que a gente leva. Por isso que se tem tanto essa ligação hoje em dia, né? Fala-se tanto do storytelling, que é essa questão de você guiar o seu público de um ponto A ao ponto B, assim como uma história faz. E toda vez que a gente apresenta, toda vez que a gente se propõe a fazer uma fala, de uma certa forma a gente está contando uma história. Né? Então a gente sai de um ponto e vai até outro para que quem nos escuta, né, quem ouve aquela apresentação, ele possa ser engrandecido, né? Ter um conhecimento a mais ou ter um sentimento a mais. Às vezes não tem um conhecimento envolvido, mas no caso aqui de apresentações corporativas, normalmente a gente tem um conhecimento, uma venda de ideias, uma apresentação de projeto que está envolvida aí nessa jornada, tá? Então, assim, você ter somente slides bonitos sem um bom roteiro é como se você tivesse aquele filme que tem uma fotografia assim, impecável, é lindo, né? Você vê aquela paisagem, mas a história é aquele negócio meio insosso, meio vazio, né? Aquele tipo filme, nada contra, tá? Não, a comparação, mas tipo aquele filme iraniano que você não entende nem a língua e também não entende a história, porque às vezes tá tão fora da nossa cultura, né? Mas é mais ou menos por aí. Eu diria que é quase uma pizza sem recheio, né? É como você fazer uma pizza sem colocar recheio em cima, você comer a massa pura. Ainda é pizza, mas falta um gosto para que você possa apreciar melhor. Então, os slides são muito importantes, são precisam ser criativos, precisam ser impactantes, mas também precisam de um roteiro que esteja à altura, né? De algo que faça com que aquela jornada que a audiência está passando junto com vocês faça sentido. E por que eu ensino isso, né? Além de falar sobre o PowerPoint, por que eu ensino? Porque eu acredito, né, que o PowerPoint ele é a melhor ferramenta que a gente tem hoje em dia para criar slides e para contar, digamos assim, histórias através de uma apresentação. Mas como eu disse, os slides eles precisam dessa alma do roteiro. Eles precisam fazer sentido como todo. A gente precisa ter um início, meio e fim. Eu acho que todo mundo já teve a sensação, de participar de alguma apresentação, que principalmente às vezes de resultados, alguma coisa, que começa falando um monte de coisa, e aí no meio fala sobre outra coisa, e no fim fala sobre outra coisa, e no fim você não sabe para onde foi parar. Então é importante que o roteiro seja bem estabelecido, né? Antes de você até criar os seus slides para a tua apresentação. Vamos conversar um pouquinho aqui, como é que a gente faz um bom roteiro para uma apresentação? Eu sempre digo que o roteiro faz parte, claro, de um planejamento de uma apresentação. E no planejamento da apresentação, existem basicamente 3 momentos distintos quando a gente vai planejar uma apresentação. O primeiro, é claro, é o momento da ideação, que é onde eu vou fazer aquela definição da ideia geral da apresentação, qual é o tema, qual é o objetivo, para quem que eu vou falar, né? Qual é o público, quanto tempo eu tenho, e tudo isso conjugado me dá uma noção da ideia, de onde que eu quero ir com aquela apresentação. Tendo isso, eu parto para o segundo momento, que é a execução. O que é a execução? É quando eu pego tudo isso que eu criei, essa ideia geral, e transformo ela num texto, né? Algo que seja vivido, não diria que é vivido, mas eu diria que possa ser entendido, possa ser até, quem sabe, vivenciado pela plateia. Você, né, vai pegar aquela ideia geral e vai esmiuçar. Na execução é exatamente nesse ponto que a gente vai criar o roteiro da nossa apresentação. A gente vai pensar nesses elementos que vão nos guiar durante essa jornada dentro da apresentação. E claro, um terceiro momento, que é a lapidação, que aí sim, a gente, depois de ter a ideia geral, o roteiro de onde que a gente vai, a gente faz aqueles pequenos ajustes, né? Aí sim, nesse momento, entra a criação dos slides, entra também, às vezes, se você for assim, num ponto mais de voz, impostação, onde é que eu tenho que falar com mais rapidez, ser mais enfático, às vezes fazer uma pausa dramática. Então, postura, tipo de linguagem, tudo isso entra na lapidação quando você já tem, né, tudo bem definido. Então vamos falar um pouquinho desse momento aqui da execução,
que basicamente é essa criação do roteiro, que é onde eu vou transformar aquela minha ideia que eu defini na apresentação em algo que seja, como eu falei, entendido, né? E seja essa história que a gente vai apresentar para o nosso público. Assim, a estrutura de um roteiro, ela não foge da estrutura básica de qualquer história ou de qualquer tipo de argumentação, tá? De qualquer tipo de texto. O texto, a gente às vezes está muito ligado a ele ser escrito, mas o texto pode ser verbal e até visual, digamos assim, quando você trabalha com os slides. Mas ele não vai fugir de uma estrutura bem clássica, né? Que é também dividida em 3 partes, como a gente falou, no planejamento tem 3 partes, e dentro da própria execução a gente vai ter 3 partes, que é, claro, a introdução, que é aquele momento inicial onde a gente apresenta o tema, apresenta o norte na apresentação, o desenvolvimento, que é onde eu vou apresentar a argumentação, vou colocar os argumentos, os dados, imagens, por exemplo, vou fazer a sustentação da ideia principal do tema e, claro, a conclusão, onde eu vou finalizar, né, fechar, dar aquele fechamento ao texto, né, à minha fala, à apresentação como um todo, sobre o que eu estou falando. No caso específico, né, do roteiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar, você vai pensar, né, na sequência, né, introdução, desenvolvimento, conclusão. Normalmente, o ideal não é bem isso. Você deixa a introdução e a conclusão um pouco para o final. Primeiro trabalha o desenvolvimento da ideia em si. E aí, com o desenvolvimento bem estabelecido, com o desenvolvimento, né, bem norteado, vamos dizer assim, você aí consegue ter um subsídio melhor para poder introduzir a história, porque aí você já conhece a história, que aí você pode pegar a parte mais interessante dela, né, o que vai realmente captar o início da introdução, e pode concluir ela da melhor forma, quando você já conhece todo aquele caminho. No caso do desenvolvimento, né, onde a gente vai criar a argumentação, vamos dizer assim, o corpo da apresentação, do roteiro em si, né? Porque a apresentação, como um todo, ela vai decomposta, né? Tanto pelo apresentador, quanto do seu roteiro, quanto dos slides, quanto da plateia em si, que interage, que vivencia aqui. Mas no nosso caso do desenvolvimento, a gente tem, basicamente, diferente da que a gente coloca as outras, tinham 3, aqui 2 partes principais que você tem que definir. A primeira coisa que você vai definir na hora de pensar o seu desenvolvimento são as ideias principais, né? Quais são as ideias que sustentam, que guiam o seu desenvolvimento para expor da forma mais adequada para o seu público o tema que você está se propondo, né? E transmitem o objetivo que você estabeleceu para a tua apresentação. Então você vai definir pontos centrais. E para sustentar esses pontos centrais, você pode se utilizar do que eu chamo, de maneira geral, de histórias. Né? Histórias assim, que são podem ser histórias propriamente dito, né? Você pode se utilizar de histórias, mas podem ser um caos, alguns dados, gráficos, imagens, são coisas que dão sustentação àquilo que está sendo apresentado, àquilo que está sendo falado. Então as histórias dão esse recheio. Então, para pensar da forma mais adequada, eu tenho as ideias, né, que são digamos assim, a coluna do meu roteiro, e aí eu vou ter a sustentação, fazendo aqui a analogia ao esqueleto, com as costelas, né, os pontos principais, a costela vai sustentando, né, aquele apoio, os apoios da coluna, né, que vai se manter. Talvez não tenha sido o melhor tipo de exemplo, mas digamos que são, vamos usar até um exemplo diferente, numa construção, digamos que as ideias são as vigas mestre, né, as colunas principais, e as histórias são aquilo que dão o acabamento a isso, né, que fazem a composição daquela obra, né, daquela casa, do prédio que você está construindo. E como é que eu faço para definir bem essas ideias centrais para o meu desenvolvimento, para ele ficar bem estruturado? Para isso, a gente tem que entender uma coisa conhecida como a regra dos 3. Né? Na hora de definir as ideias centrais do desenvolvimento, eu gosto de seguir essa regrinha, que basicamente seria a definição de 3 ideias centrais, ideias principais, se você quiser chamar assim, que se baseia num conceito, né, estudado aí pela ciência, que diz o seguinte, tá?
Os cientistas já estudaram e já verificaram que a mente humana ela tem uma certa limitação, né? Essa memória de curto prazo que a gente tem, normalmente a gente tem uma certa dificuldade de consumir, né? De guardar mais do que uma certa quantidade de informações, tá? Lá no início desse estudo diziam que eram 7, depois alguns estudos mais novos dizem que a gente fica aí com no máximo 3, 4, 5 já é complicado, tá? Então, o número ideal, digamos assim, o número místico, vamos dizer assim, seria o 3, que seria a capacidade que nós temos, né, a mente humana, né, a nossa mente, seria capaz de consumir, de guardar assim nessa memória rápida nossa, 3 itens mais fáceis, né? Então, a gente tem meio que essa limitação. Acima disso fica mais complicado. Alguns cientistas dizem que listas a partir de 8 já é uma coisa muito difícil de você lembrar rapidamente. Não sei quem já teve essa experiência, né? Vamos fazer uma lista de mercado e aí não anota, vai para o mercado e não lembra de todos os itens, porque eram muitos itens. Então, a nossa mente ela tem essa limitação de 3 itens. Claro que você já deve ter percebido, por exemplo, muitas técnicas de memorização acabam se utilizando dessa regra de 3, por exemplo, para guardar informações. Quando você quer guardar um número de um telefone, por exemplo, instintivamente a gente acaba agregando, mesmo que sejam mais de 3 números, você faz a junção de uma quantidade de números para guardar um número de telefone, né? Então você acaba juntando e agregando, e aí faz com que essa informação fique mais fácil, mais fresca. E o número 3 ela tem essa ligação, né? O 3 ele fica muito memorável na nossa mente. Se você pensar em quantos trios famosos a gente tem, né? Na minha cabeça vem um trio, né? Que é os Três Patetas, por exemplo, né? Aquele grupo que ficou famoso mundialmente, sendo 3. Larry, Curly e Moe, né? Ficou muito famoso. Talvez as gerações mais novas não conheçam, mas ficaram mundialmente famosos sendo 3. Se você pegar um trio famoso aí, talvez aí um pessoal mais novinho vai conhecer o trio de Harry Potter. Talvez os fãs mais ardorosos conheçam o nome, as casas e tudo de vários personagens, mas o público em geral vai lembrar, claro, do Harry, do Rony e da Hermione, que são os 3. Eu não diria que o Harry é o protagonista da história, mas os dois têm um peso grande e formam esse trio bem importante. E assim, a gente poderia citar várias referências ao número 3, até o próprio cinema, a gente falou aqui em Harry Potter, gosta de trilogias, porque as trilogias ficam na cabeça das pessoas, né? O próprio Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, ele acabou criando essa onda das trilogias e acabou criando 3 trilogias, né, para isso, confusão ou alívio, ou sei lá o que dos fãs, e você tem essa questão com a trilogia. O que eu quero dizer com isso, então, é o seguinte, gente. O número 3 ele facilita o entendimento da tua plateia. Então, se você começa a tua apresentação dizendo que vai falar sobre 3 coisas, as pessoas vão esperar 3 coisas e elas vão conseguir gravar melhor. Então, a ideia aqui é, na hora que você for estabelecer as tuas ideias principais, que você as separe ou tente identificar as 3 ideias principais que fazem a sustentação, tá? Se você, claro, você pode estar aí argumentando, mas meu assunto aqui não tem só 3, tem, sei lá, tem 8. Então tenta categorizar esses assuntos em 3, tá? Você pode buscar isso também para facilitar o entendimento com 3 atos, né? Até os gregos trabalhavam com essa questão. A gente trabalhou de os 3 atos, ato 1, ato 2, ato 3, né, que é o clássico do teatro. Tudo gira muito em volta desse número 3. Então é muito importante que você defina essas 3 ideias-chave e que elas sejam a sustentação da tua apresentação, tá? E aí, como eu falei, se você tiver mais ideias, tenta agrupá-las, mas não tenta fugir muito desse 3. Lógico, alguns, mas não tem como, tem 4. Se não tiver, tudo bem, faça 4, mas tente ir por esse caminho dos 3, vai facilitar muito o entendimento. E eu não digo isso por achismo, não. Se você for por curiosidade, eu já falei aqui várias vezes sobre o discurso de Stanford, né, do Steve Jobs, em que ele começa exatamente esse discurso que é famosíssimo, que ele começa dizendo: eu vim aqui hoje para contar 3 histórias. É isso que ele fala. Ele abre o discurso falando isso. Ele põe lá 3 histórias. Então, se o Steve Jobs está usando, não quer dizer que o negócio não é assim
não é bobagem que eu estou dizendo para vocês. E também, né, isso você pode conferir, essa ideia da regra dos 3 não é só minha, né? Até o escritor Carmine Gallo, em um dos seus livros aí, em que ele analisa o TED, né, várias apresentações que são feitas lá na TED, ele fala sobre essa regra dos 3 e defende essa ideia para você estruturar um roteiro realmente que atrai. Mas voltando para a ideia do roteiro. Então, assim, você fez lá, estabeleceu 3 ideias principais. Você vai pegar, então, as histórias, que seriam a sustentação, né, os dados, as informações, os causos, mais o que for que vai sustentar aquela ideia central, e também defina 3 histórias ou 3 dados que sustentam. Então, a regra do 3 ela é meio que múltipla de 3. Você estabelece 3 pontos principais e embaixo de cada um desses 3 pontos você também estabelece 3 pontos, né, 3 histórias, para que você possa dar a sustentação àquilo que você está falando. Isso também é uma forma de fazer com que o público ele não se perca e ele grave. Né? Você está falando do primeiro momento da tua história e aí esse primeiro momento também é dividido em 3. Aí você começa o segundo momento da tua apresentação, né? Melhor dizendo assim, tem 3 pontos também que você pode utilizar. E aí, voltando, fazendo aqui a analogia, citei aqui o discurso de Stanford, né, do Steve Jobs, ele faz exatamente isso. E isso, inclusive, está lá no livro do Carmine Gallo, você pode conferir, mas eu vou colocar aqui para vocês. O que o Steve faz nessa apresentação? Né? Primeiro, ele abre a apresentação, como eu disse, dizendo que vai falar sobre 3 histórias. E as 3 histórias, se a gente puder dar um nome a elas, poderiam ser nomeadas como Ligue os Pontos, em que aí ele fala sobre 3 pontos principais nessa primeira história, que é o Reed College, né, que é a história que ele foi para a universidade, não se formou, mas e aí conta todo esse início, né, dessa vida praticamente não acadêmica, né, ele não se forma numa universidade. Mas ele fala da caligrafia, que é o segundo ponto, onde ele fala que ele começou a participar de aulas de caligrafias e por isso, né, ele desenvolveu fontes para o Macintosh, né, e a gente pode agradecer hoje ao Steve também por conta disso, né, depois todos os outros fabricantes, a Microsoft, todos os outros incorporaram essa questão das fontes, né, e fontes caligráficas, fontes bonitas por conta disso. Então essa é uma parte, primeira parte com 3 pontos. A segunda história, ou segunda parte, ou segunda ideia central, ele fala de amor e perda. E aí ele conta da sua história dentro da Apple. O primeiro ponto, da Apple nascendo na garagem, né, junto lá com o parceiro dele. O segundo ponto, quando ele foi demitido da própria empresa. E o terceiro ponto, quando ele fala do retorno. Né, naquele momento eles tinham retornado à frente da Apple, né, muitos anos depois. E eu não vou me ater aqui na história do Steve, não é sobre isso o nosso papo. Mas veja assim, ele pegou, segundo ponto, 3 tópicos também. E o último tópico, né, a última ideia central, ele fala da morte. E ele fala em 3 momentos. Primeiro, do diagnóstico do câncer que ele recebe, né? Ele tinha um câncer, foi o que vitimou ele. Ele fala sobre o tempo ser limitado, que as pessoas, né, o nosso tempo aqui nessa terra é limitado. E o terceiro ponto, ele fala a frase, né, que ficou famosa por conta desse discurso, que é, né, o stay hungry, stay foolish. Continue faminto, continue tolo, né? No sentido não de ser bobo, mas de se impressionar com as coisas e de buscar a grandeza, a beleza das coisas. Você continuar faminto em busca disso. E aí ele finaliza a sua apresentação. Veja que ele usa muito classicamente, vamos dizer assim, essa estrutura de 3 partes para a sua apresentação, de 3 ideias centrais, com 3 histórias, mesmo que as ideias centrais deles sejam histórias, que eram divididas em 3 partes, tá? Então ele faz essa construção de roteiro para que atraia realmente a atenção. E vamos ser sinceros, no caso do Steve, ele foi muito esperto, porque ele fala assim, vou contar para vocês 3 histórias. E aí quando ele fala isso, as pessoas ficam aguardando. Todo mundo gosta de histórias. Claro, o contexto da tua apresentação pode ser diferente. Eu só estou dizendo aqui a grande sacada, né, que ele colocou, porque ele já ganhou nessa fala. Ele ganhou a atenção, as pessoas estão esperando as histórias que ele vai contar. E você pode também usar desse artifício, né? Já que a gente está falando aqui dessa construção, dessa regra de 3 para construção do roteiro, você pode, né, falar, eu vou falar de 3 pontos principais,
ou alguma variação disso. Bom, isso tudo para a gente encontrar o desenvolvimento, né? O corpo principal da nossa apresentação. E aí, depois que você tem tudo isso, né? Você fez esse fechamento, nesse processo tem que fazer entre um parênteses, claro, vai ter momentos que você vai ter muito mais de 3, 4, você vai ter várias ideias. E é bom que você possa até fazer isso como uma espécie de brainstorm inicial, em que você faz mesmo, né? Coloca todas as ideias ali, deságua tudo aquilo que você tem sobre o assunto, e depois, claro, procura fazer essa junção dessas ideias e definir, ou se tiver 3 pontos principais bem claros, você definir e agrupar aquilo para que aquilo fique mais evidente e mais claro para a tua plateia. E depois que você tem tudo isso, como eu falei, você vai pensar na forma como você vai introduzir esse assunto para o teu público, e aí você já tem toda a história, né? Você pode até usar, como eu falei agora há pouco, essa artimanha do Steve Jobs, que ele fala, vou falar sobre 3, mas claro, o importante na introdução é você dizer a que veio, né, e captar o público. Então, fazer uma frase de efeito ou às vezes fazer uma pergunta pode ser muito útil. E claro, pensa também no fechamento, né, na conclusão da tua fala, e aí você pode fechar com uma ideia, resgatar a ideia principal que foi dita lá na introdução, para que você possa fechar assim, para que o teu público saia da tua apresentação tendo essa ideia de que ele passou por aquela experiência de começo, meio e fim, e ele teve uma transformação. A conclusão tem muito disso, de você dar esse clique, né, em quem está te assistindo, daquilo que foi vivenciado, do que é para ser feito daqui para frente com aquilo, né? Ele tem essa coisa mesmo de fechar, de dar esse arremate, tá? E claro, quando você passar por todo esse desenvolvimento, vai ficar muito mais fácil de você falar, de você pensar na abertura e no encerramento, né, com as ideias principais definidas, com as histórias bem definidas. E aí você vai ter, sim, um roteiro muito impactante. Porque quando o roteiro às vezes não precisa ser mirabolante e tal, ele precisa essencialmente ter sentido. E claro, além de ter sentido, ser construído de uma forma que interesse as pessoas, que interesse ao público. Você precisa pensar no público, você precisa conhecer o público e construir, né, essas 3 ideias. É interessante a gente até colocar esse pontozinho aqui, de uma forma que seja atraente. Então você pode construir essas 3 ideias, da menos intensa para mais intensa, que foi um pouco o que o Steve fez aqui nesse discurso que a gente meio que analisou aqui um pouquinho. Ele vai do início da vida dele, da faculdade, criação da empresa, passa por aquilo, até o mais impactante, que é essa coisa mais sentimental, da morte dele, né, do diagnóstico do câncer. Ou ao contrário, também depende do teu interesse, né? Você pode já chegar com uma ideia de impacto muito grande, e aí vai, né, diminuindo para você chegar num final mais leve. Cabe aí você decidir, conhecendo bem o teu público, conhecendo as pessoas que você vai falar, o que cabe melhor. Eu sou muito, digamos assim, favorável à ideia de você começar com algo mais leve e aí se ter, sim, lá no final, um grande finale, né? Aquele argumento que acaba sendo mais arrebatador. Mas isso é coisa minha, você decide. E aí, né, você, de acordo com a tua realidade, de acordo com o que você, né, do objetivo que você traçou para a tua apresentação, você vai poder definir isso melhor. Não se esqueça dessa regra dos 3, que vai te ajudar muito a criar um roteiro mais lógico, pelo menos, né? Mais estruturado. E aí sim, você vai conseguir impactar ainda mais a tua audiência, né? Fazer uma apresentação impactante. E claro, com um roteiro bem estruturado, fica muito mais fácil de criar slides impactantes. E aí você pode ser criativo para ilustrar cada vez mais, dar mais sustentação para aqueles pontos principais, aquelas ideias principais que você estabeleceu. Tá certo? Bom, esse foi o nosso tema de hoje, desse episódio de segredos.ppt. Gostou? O que você achou desse tema? Deixa para mim aqui nos comentários o que te chamou mais a tua atenção. Se ficou ainda alguma dúvida, essa questão da regra dos 3, comenta aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Deixa aqui o seu comentário para eu saber o que você está achando aqui sobre essa série do segredos.ppt. E aproveita, se você gostou, se você achou que fez diferença para você e vai fazer diferença nas suas apresentações, compartilha também com alguém que você sabe que vai fazer também diferença para ele, ou que você acha que precisa assistir também, conhecer um pouco mais sobre essa questão da regra dos 3, tá? Então compartilha o vídeo aí, pega o link aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, compartilha aí naquele grupo do trabalho, no grupo da família, manda lá
para o pessoal fazer apresentações cada vez melhores, né? Cada vez mais impactantes e criativas, tá certo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê, claro, no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus e fui!